Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Amigo de Jesus da irmã Conceição. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje irei falar de um assunto um pouquinho mais técnico, mas é porque muita gente me solicitou, tá, esse vídeo. Então estarei falando sobre filmes plásticos para cobertura de orquidários, tá, cactários, tá certo? Ou seja, casa de vegetação como um todo, né? Qual o mais indicado? Devo fazer isso, tá, no meu orquidário ou cactário? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Bom, foram várias solicitações sobre esse item. Eu sei que é um pouco mais técnico, mas eu vou passar aqui, tá certo? Nessa primeira aula sobre esse item, porque não dá para falar tudo sobre os plásticos em uma aula só, tá certo? Então a gente vai passar algumas informações nesse vídeo e depois a gente termina essa, digamos assim, aula, tá certo? Num vídeo posterior, tá certo? Então fique até o final que tem muita informação interessante, importante que vocês devam conhecer, tá, para fazer a cobertura do seu ambiente de cultivo. A primeira pergunta com relação ao filme plástico, né, seria se vale a pena cobrir, né, o ambiente de cultivo ou não, tá certo? Então muita gente me pergunta esse item, tá certo? Vão visitar, por exemplo, as nossas estruturas de trabalho, né, e sempre vem as plantas pouco melhor, né, no seu contexto, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, né? Então muita gente acaba me perguntando, vale ou não vale a pena colocar, né, instalar um filme plástico como cobertura, tá certo? Sobre esse item de cobertura, eu já postei vários vídeos aqui, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem clicar, é só clicar e depois clica também no vídeo, tá certo? Que vocês queiram assistir. Eu já postei vários vídeos sobre telados, né? Então telados, o tal da porcentagem dos telados, o telado vermelho, eu coloquei também, já postei aqui também sobre o TNT agrícola, tá? Então vocês podem aqui clicar no izinho e assistir, seria bem interessante, né? Você vai ter uma noção do que seria, por exemplo, a cobertura com o filme, né, de TNT ou os telados, tá certo? É muito diferente do que eu vou falar aqui, que são os filmes plásticos, tá certo?
No caso dos filmes plásticos, né, esses transparentes, né, porque a gente precisa que, na verdade, a luz passe pelo filme, tá certo? Porque é a luz que vai fazer com que as plantas, né, realizem a sua fotossíntese, tá certo? Então as plantas vão crescer, desenvolver, tá, com a presença de luz. Por isso o filme plástico transparente, mas agrícola, tá certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Quais as funções desse filme plástico, né? Primeiro, eu posso citar aqui, elas vão proteger as plantas das chuvas, né? Principalmente chuvas mais intensas, tá certo? Eu já comentei aqui sobre as chuvas, né? Também, se vocês puderem assistir, tá? Vou deixar aqui no izinho, que é bem interessante, ok? E depois é o próprio vento, né? Então, o plástico ela é, na verdade, uma barreira para os ventos mais fortes que também podem danificar as suas plantas, tá certo? Também protege contra insetos, né? Mas principalmente aí contra, tá? Para o pessoal do sul, né? Elas protegem com relação às geadas, né? Um frio mais intenso, tá certo? Então o filme plástico ela pode fazer esse efeito de concentrar, digamos assim, um calor dentro do ambiente, né, de cultivo. Isso pode ser um problema para aqui para a região norte e nordeste, tá certo? Mas aí já é assunto para outra aula, tá certo? Vale aqui deixar uma ressalva, tá certo? Quando você usa a cobertura plástica, ok? Você vai ter que ter um cuidado maior com as suas plantas, ok? Por quê? Porque elas não vão mais receber, digamos assim, água da natureza. Você vai ter que regar, ok? Você vai ter que fazer todos os trabalhos, principalmente cuidados também com alguns tipos de pragas que elas se aproveitam dessa ausência, principalmente da chuva, que é o caso dos ácaros, tá certo? E também as cochonilhas de penugem branca, ok? Eu já comentei dessas duas pragas, tá? O controle alternativo delas, se vocês também puderem assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Para que vocês possam assistir e entender um pouco mais sobre essas pragas, principalmente em condições onde não tenha chuva nenhuma, ok? Então, existem algumas situações em que a cobertura vai, digamos assim, facilitar o seu trabalho, mas você vai ter que ter, tá, atenção com relação a outras, né? Que é o caso, por exemplo, do ácaro, muito comum, e das cochonilhas, principalmente essas, tá, de penugem branca, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Com relação ao filme plástico, a gente tem, na verdade, duas regiões completamente diferenciadas, né? Aliás, mais, né? Mas a gente precisa, você precisa principalmente confrontar os prós e os contras para o uso, tá certo, de cobertura plástica, ok? Se você procura qualidade nas plantas, né? Principalmente para o, digamos assim, para o fator vendas, né? Você vai ter que trabalhar com sistema de plástico. Você pensa realmente em ter algum lucro com relação à produção de plantas, você vai ter que pensar, tá, mais seriamente em trabalhar com essa cobertura, ok? Porque ela vai dar, na verdade, uma qualidade maior para as suas plantas, ok? As suas plantas vão ficar com uma qualidade um pouco mais profissional, digamos assim, tá certo? Você vai ter que pesar, né, os seus prós e contras para você utilizar ou não a cobertura com os filmes plásticos agrícolas. Eu vou comentar aqui de dois tipos de filmes agrícolas, né? Filmes plásticos agrícolas que vocês
podem utilizar como cobertura do seu ambiente, tá certo? O primeiro seria o filme plástico agrícola, pessoal, porque se você utilizar não agrícola, ela pode ressecar, tá certo? Pode rasgar, pode quebrar, rachar com muita facilidade, tá certo? Então vocês têm que utilizar o filme plástico agrícola, tá certo? Não use outros filmes plásticos, né, que existem no mercado, tá certo? Mas elas acabam ressecando e você acaba perdendo todo o serviço e o material, tá? Que vai ficar exposto ao sol, ok? Então o primeiro que eu vou citar aqui é o anti-UV, filme plástico agrícola anti-UV. O que significa isso? Esse filme, ela tem uma coloração levemente amarelada, tá certo? E essa, na verdade, são pigmentos misturados no filme plástico, justamente para bloquear a entrada de raios ultravioleta dentro do seu ambiente. De uso constante entre os produtores, tá certo? E um plástico bem interessante, tá certo? O segundo plástico seria o filme plástico agrícola difusor. Qual é a diferença no visual desse plástico com o plástico anti-UV? Esse plástico ela já tem a tonalidade totalmente transparente, tá certo? Ela não tem essa tonalidade amarela como o anti-UV. Ela é realmente um filme bem branquinha, bem transparente, tá certo? E o que ela faz, né? Eu vou falar de uma forma bem grosseira aqui, ela simplesmente vai fazer com que os raios de luz que penetrem no ambiente, ela se difunda, tá certo? E isso vai fazer com que o ambiente fique mais, entre aspas, claro, né? Aumente a claridade no interior dessa estrutura, tá? E isso vai fazer com que as plantas, as folhas consigam absorver muito melhor, tá certo? Essa, entre aspas, claridade do ambiente para a sua fotossíntese. São vários os trabalhos científicos, né? Trabalhos técnicos, inclusive, que comprovam, né, a eficácia maior desse tipo de filme plástico agrícola comparado, por exemplo, com o anti-UV, tá certo? Então é verdade que você, dentro de uma estrutura com plástico, tá, difusora, você mal enxerga a sua sombra, de tanta luz difusa que tem, tá certo? Então isso comprova, né, que as folhas, não somente do topo, mas as folhas da base das plantas também vão estar absorvendo de alguma forma maior, digamos assim, raios solares, né, difusa, e aumentando a sua capacidade fotossintética, tá certo? Então, esse seria a grande vantagem, né, dos plásticos difusores. Hoje, muitos produtores já têm utilizado esse filme plástico difusora em substituição ao anti-UV, tá certo? Então é muito interessante, né? É uma coisa bem técnica, tá certo? Mas a gente precisa comentar aqui com vocês, tá certo? A diferença dos principais filmes plásticos agrícolas, tá certo? Que você pode utilizar como cobertura do seu orquidário, tá? Do seu cactário, qualquer ambiente que você for cultivar suas plantas. Existem outros tipos de filme plásticos, tá certo? Mas eu vou comentar basicamente dessas duas nesse filme, mas existem outras informações, ok? Eu vou deixar para o próximo vídeo, vai ficar muito extenso esse vídeo, tá certo? Então eu conto com você para o próximo vídeo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, encaminhe para a gente, tá certo? A sua pergunta, suas sugestões. Isso vai ajudar muito o nosso canal, tá certo? E principalmente aí as outras pessoas que estão precisando de informações a esse respeito, tá certo?
E como em todos os vídeos, nós tentamos ajudar uma instituição, tá, filantrópica. Hoje nós dedicamos o vídeo para Luar Amigo de Jesus. Tá? Esse lar, né, sob o comando da irmã Conceição, abriga crianças com câncer, né, em tratamento em Fortaleza. Tá? Então são crianças que não têm condições para se manter, tá, na grande cidade aqui, e essa entidade aloja, né, esse pessoal com seus familiares. Se vocês puderem ajudar com alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e diversos outros materiais, seria bem interessante. Conto com vocês, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.